Então, antes de nós iniciarmos a palavra, já quero deixar aqui uma recomendação, né? Domingo, nós iniciaremos também a escola dominical de um novo formato, né? Não teremos mais a escola dominical naquele formato, como eu expliquei no domingo passado. Então, vou explicar aqui mais ou menos como que nós vamos trabalhar a partir do próximo domingo, até que o Senhor faça com que nós venhamos mudar a escola dominical de novo. Irmãos, nós não somos nômades, mas nós precisamos mudar. Somos mutáveis e nós temos que ser mutáveis através do comando do Espírito de Deus. Então, olha, como que vai se dar a escola dominical a partir desse domingo? Quem não estava aqui, que não ouviu, né, a explicação que foi dada, vou falar aqui agora rapidamente, que é para me poder entrar com a palavra de Deus. Nós vamos ter, né, nós não vamos fazer daquela forma, daquele formato. Nós vamos fazer uma roda aqui, né? E aí nós vamos trazer um assunto. A escola bíblica, ela vai se dar desse jeito: o assunto de hoje. E cada domingo vai ter um assunto. Esse domingo nós vamos começar com assuntos. O assunto de hoje será, no caso, trauma. Por que isso, irmãos? Deus me deu um entendimento que a escola dominical que estava sendo ministrada aqui, maravilhosa, né? Muitas pessoas aprenderam muitas coisas, inclusive nós, né? Pela vida dos pastores, das pessoas que estavam ensinando. Porém, Deus começou a me mostrar algo que as pessoas vão embora para casa e elas continuam com o trauma delas. A igreja, irmãos, é um hospital. Nós não podemos entrar aqui e sair daqui doente. Nós precisamos sair daqui curados. Então, nós vamos trazer um texto bíblico, e nesse texto bíblico nós vamos falar sobre o assunto, né, do dia, que no caso vai ser traumas, e nós vamos falar sobre isso durante um determinado tempo. E depois nós vamos abrir o espaço para poder nós expressarmos. E quem tiver o problema que nós estivermos expressando ali, se tiver coragem de colocar, porque muitas das vezes você tem um trauma na sua vida que vem desde a infância, e você continua carregando essa bola de ferro no teu pé, e nós precisamos entender que Deus quer nos curar, amém? Então, se Ele quer nos curar, nós precisamos fazer o quê? Abrir a nossa boca e confessar: pastor, eu não tenho coragem de falar na frente de todo mundo, mas aqui vão ter, né, os pastores que estarão, os diáconos, a pessoa que você confia, e você abrir seu coração e falar. Para quê? Para que nós venhamos ver um resultado naquilo que nós estamos ministrando. Então, o assunto desse domingo vai ser falando sobre traumas. E aí depois, até às 10 horas, às 10 horas vai começar uma reflexão. Não vamos ter um culto do jeito que nós estamos tendo aqui, mas nós vamos ter uma reflexão da palavra em cima do trauma, que aí a gente já tem um texto bíblico lá. Nós vamos estar falando aí sobre Jó, né? Quer mais trauma do que esse homem teve? Não tem como, né, irmão? O cara perdeu 10 filhos, ficou pobre, né? Ficou doente e continuou perseverando. E é desse jeito que nós precisamos nos encontrar. Então, depois de tudo isso, né, nós vamos embora para casa para se preparar para a noite, para o culto. Enfim, durante a semana eu estarei dando lá no grupo da igreja, estarei colocando lá as informações, né? Ou seja, as devocionais. Por quê? Eu também percebi que muita gente vinha para a escola dominical, assistia aquela palavra maravilhosa, aquele estudo maravilhoso, chegava em casa, depois do domingo à noite, fechava a Bíblia e só ia abrir no domingo de novo. Então você vai precisar de fazer devocionais. Para quê?
para que você possa vencer os seus traumas, os seus problemas, suas lutas. Então, de segunda a sábado, eu estarei mandando lá no grupo os versículos bíblicos para você fazer a sua devocional. Aí no domingo não teremos, por quê? Já vamos começar falando sobre os assuntos que nós vamos ter aqui. Então, nós temos dentro desses assuntos, por que eu comecei com traumas? Porque traumas tem um monte. Aí nós vamos ver rejeição, ansiedade, perda, manipulação, depressão e várias outras coisas. Então nós vamos estar aqui tratando isso para que nós possamos realmente sermos curados. A Bíblia nos ensina que um cego não pode guiar outro cego. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim. Um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode guiar outro doente. Então nós precisamos estar curados, para que quando chegar um doente, nós possamos estar curados para poder curar essas pessoas. Porque uma pessoa doente, irmãos, ela acaba fazendo com que a outra adoeça também. Então, está dado o recado, domingo, 9 horas da manhã, eu mesmo estarei aqui, eu que vou estar ministrando e vou estar selecionando depois pessoas para estarem também juntamente comigo ministrando esses estudos aqui, amém? Então, mediante a tudo isso que já foi explicado, quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Cadê aquele fundo? Por favor. Meu Deus, que silêncio. João, capítulo 14, versículo 12, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, dar prosseguimento àquilo que o Senhor disse, para que nós viéssemos a fazer, a pregar a Sua palavra, a curar enfermos, a expulsar demônios, Senhor, para fazer, Senhor, com que se cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quero dar um tema para a mensagem. Ainda acontecem milagres. Irmãos, ainda acontecem milagres. Quantos milagres? Você que sabe, né? Quantos milagres o Senhor já fez aqui? Milagres de cura, de portas abertas, de casamento, coisa assim maravilhosa que o Senhor fez aqui nessa igreja. E nós podemos ver que quando nós usamos esse tema, é porque muitas pessoas não acreditam. Eu já ouvi um pastor dizer para mim que não acontece mais milagres. Não acontece. Isso é coisa do passado, isso é coisa lá da igreja primitiva, isso é coisa lá, sabe, quando Jesus estava na terra juntamente com os apóstolos. Irmãos, eu quero trazer um entendimento para que nós possamos entender. Quando nós lemos sobre sinais, milagres, prodígios e maravilhas, muitos acham que isso são coisas do passado, no qual não é e não são. O que temos visto nos últimos tempos choca a muita gente, talvez chocou ou choca a você. O que eu estou falando? Eu estou falando, irmão, de coisas que a gente tem visto. Nós temos visto, esses dias eu estava assistindo a uma reportagem de uma suposta pastora que foi assassinada dentro da igreja. Assassinada, irmão. Aí por que botaram lá, por que ela foi assassinada? Aí colocaram lá um vídeo, né, que viram lá na hora que ela estava fazendo uma reunião, os obreiros. Ó, vai se dar assim, você fica na porta, o outro fica do lado, você está na cadeira de roda, e quando eu der a palavra, você vai levantar da cadeira de roda, você vai enxergar. Irmãos, isso é loucura. Isso é loucura.
Porque os milagres acontecem não dessa forma, irmãos. Milagre acontece porque Deus quer fazer milagre no nosso meio. E quando eu digo que ainda acontece milagres no nosso meio, nós precisamos entender isso. Então, o que nós temos visto nos últimos tempos tem chocado a muita gente. E é como se estivéssemos vivendo o tempo da indulgência. Lembra? Se você que fez o ensino médio, aí você vê que a indulgência, irmãos, pagando-se para poder reduzir as penas, ou seja, reduzir o pecado, passar pelo crivo, através de um pagamento de compra de perdão, a cura através da indulgência, a salvação através da indulgência. Nós não podemos viver isso, irmãos. Quando nós falamos de dízimo e oferta, nós falamos de honra. E você pode observar que o pastor Braga, a pastora Geisa, não fica aqui fazendo com que você seja tenha uma lavagem cerebral. Irmãos, isso é uma questão de honra, é uma questão de você honrar. E eu estou dizendo isso porque muitas das vezes as pessoas querem trocar. E nós vemos aí nos canais abertos, pastores aí famosos, que se você der 1.000, se você der 10.000, você vai ser curado. E então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos visto nos últimos tempos coisas muito tristes e até mesmo chocantes. Quantas pessoas acabam não se convertendo por conta dessa situação. Porque muitas pessoas têm um pastor de igreja como um ladrão. Porque nós temos que entender que nem todo mundo faz as coisas erradas. Nós temos que entender que a igreja, ela foi aberta para que nós viéssemos a pregar o evangelho, que são as boas novas, e para que nós viéssemos a ganhar vidas para Jesus, povoar os céus. Então nós precisamos entender que a cura através da indulgência, a salvação através da indulgência, o que era algo que Jesus, os apóstolos faziam diariamente, e que o povo da igreja primitiva tinha como um refrigério para suas almas. Hoje nós não conseguimos ver isso. Não conseguimos ver isso. E para nós liberarmos uma palavra de cura, podemos liberar. Agora a cura, irmãos, é de acordo com o que Deus quer curar, é de acordo com o que Deus quer fazer. O que é necessário para voltarmos a ver sinais, milagres, prodígios e maravilhas? É só uma coisa, irmãos: crermos na palavra de Deus. Só isso. Crermos na palavra de Jesus, que é a verdade. Marcos 16, por favor, coloca aqui para mim. Marcos 16, de 14 a 18, vai falar sobre a evangelização, ou seja, a pregação da verdade. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Era isso? Então, queridos, nós precisamos entender que nesses versículos, Jesus lança no rosto dos discípulos, lá no versículo 14, se você for ler ali, você vai ver a incredulidade e dureza do coração dos discípulos, porque ele chamou a parte. Tá bom, obrigado. Chamou a parte e disse lá, que finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscitou e veio pregar para eles. E sabe o que eu estou dizendo? Muitas das vezes nós damos uma palavra aqui, lançamos uma palavra de cura. Tem gente que é cético, tem gente que não acredita, tem gente que às vezes até desdenha. E isso impede o desenvolvimento espiritual no nosso meio. Porque a palavra de Deus diz que quando dois ligam alguma coisa na terra, é ligada no céu. Quando se concorda alguma coisa na terra, é concordado no céu. Então, quando uma pessoa não concorda, o que ela está fazendo? Impedindo aquilo que Deus quer fazer. Ninguém impede Deus, meus irmãos.
falar uma coisa para vocês. A única pessoa que pode fazer com que o Deus não faça nada na tua vida, na minha vida, somos nós mesmos. Se você não crê, você não vai ver milagres, prodígios, maravilhas na sua vida. Talvez você esteja precisando de um milagre. Aliás, eu quero dizer para você, você é um milagre. Você é um milagre, irmãos. Eu posso dizer que eu sou um milagre. 2 infartos do miocárdio. A médica falou para mim, cara, você está vivo por sorte. Eu falei, sorte não, doutor. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sabe por que você está vivo? Você passou pela pandemia, é milagre. Você passou pela gripe, aquela gripe que deu, a influenza, a gripe do frango, a gripe do porco, a gripe do cavalo, a gripe do tigre. Sabe por que você está vivo? Porque Deus fez um milagre na sua vida, e você tem que crer nisso, irmãos. Você é um milagre. Quantas vezes o inimigo, Satanás, juntamente com seus demônios, fez alguma coisa para jogar você para baixo, mas não conseguiu. Quantas vezes Satanás tentou destruir o seu casamento e não conseguiu. O Senhor continua fazendo milagre. Ainda acontecem milagres. Então Jesus lançou no rosto dos discípulos, lá no versículo 14, onde eu li, a incredulidade e dureza do coração. Jesus estava dizendo para os discípulos, acorda, rapaz, acordem, wake up, acordem. E Deus está falando hoje, nessa noite, para mim e para você, acordem. E pastor, não estou dormindo não, mas eu estou falando de coisas espirituais. As coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Como que você quer que Deus faça alguma coisa através da tua vida se você não busca Ele? Como? Como que você quer que Deus use a sua vida se você não busca Ele, para Ele poder preencher o vazio que tem em você, curar você dos teus traumas, dos teus problemas, das tuas lutas, para você poder curar outros, cuidar de outros? Não existe isso, irmãos. Deus, Ele faz tudo perfeitamente. Então nós vemos que Jesus diz para eles, acordem, acreditem, pois vocês conseguirão. O Senhor está dizendo que nós conseguiremos fazer a obra dEle, mas para isso nós precisamos crer. É só fazer, sabe o que, irmãos? Crer e obedecer. A obediência fez com que esses discípulos, depois de uma bronca dessa, lá no Evangelho de Marcos 16, a partir do versículo 14, depois dessa bronca, você vai ver lá em Atos, a partir do capítulo 2, capítulo 1, 2, você começa a ver o Senhor trazendo um entendimento para eles. Eu quero contextualizar tudo isso aqui, essa fala. Eu quero falar só um dos milagres que Jesus fez. Eu podia falar de vários. Jesus fez vários milagres, mas eu quero falar do milagre que está escrito, que está lá em Lucas 7, versículo 11 ao 17, que vai falar sobre a viúva de Naim. Anotem isso, irmãos, bota na tua cabeça para você ler em casa e saber o que Deus está falando contigo, porque muitas das vezes a gente passa um pouquinho do horário e a pessoa fala, caramba, passou muito do horário. Então, olha só, contextualiza isso também em casa, pega aí o texto, vai ler lá sobre a viúva de Naim, que saiu com o filho morto, e junto com ela uma multidão. O que ela fazia? Chorava. Pastor, o que ela ia fazer? Chorar. Era a única coisa que restava para ela. A única coisa que restava para ela. E aí você entende que Jesus tem uma multidão saindo com um defunto chorando, e tem uma multidão entrando com alguém que trazia a vida. Um milagre. E Jesus para ali e diz, mulher, não chore. Ele fala para ela, mulher, não chore. Aí você fala para mim, e eu falo para você, como que não vai chorar, pastor? A mulher perdeu o filho
filho está chorando, a mulher está chorando porque perdeu um filho, ela já não tinha marido, viúva, e não tinha SUS, não tinha INSS para poder dar para ela o sustento, não. Ele é que tinha que sustentar ela. Jesus, ele não faz aquele milagre porque ele tinha que sustentar ela. Jesus, ele simplesmente ele olha para aquela mulher e diz para ela: não chore. Sabe por quê, querido? Sabe por que aconteceu esse milagre? Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus teve uma coisa chamada compaixão. Compaixão. Jesus, sim, o que é compaixão, pastor? Compaixão é você sentir o que a pessoa está sentindo. Você já conversou com alguém que está amargurado e você sentir aquela dor e chorar também? É diferente, a compaixão é diferente de emoção, porque às vezes você fica emocionadinho, quer ajudar, quer fazer, quer isso, quer aquilo, e às vezes você está atrapalhando Deus. Jesus não estava atrapalhando Deus. Jesus estava fazendo algo ali sobrenatural. Então Jesus chega, né, naquele esquife, naquele caixão, e diz: levanta-te. Jesus ressuscita aquele defunto. Eu não sei se você já viu o milagre de um morto reviver. Não é aquele filme, O Morto Muito Louco, não. Não é aquele filme, não. A pessoa reviver, irmão. A pessoa ressuscitar. É algo assim sobrenatural, é um milagre, é prodígio, é maravilha. O que é maravilha? É uma coisa que todo mundo fica espantado, né? Fica assim meio que abestalhado. Meu Deus, como é que aconteceu isso? A pessoa estava morta. Mas por que aconteceu? Porque Deus quis que acontecesse, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Jesus chega e diz: levanta-te. E Jesus ressuscita aquele jovem. Eu estou dizendo para você que isso ainda pode acontecer, irmãos. Isso pode acontecer. E isso é muito perigoso de nós falarmos na igreja para muita gente, porque quando falece alguém, né, as pessoas falam: ih, caramba, eu vou chamar o pastor para ele. Não, é qualquer um, irmãos. Mas para acontecer um milagre, Deus tem que falar contigo: eu quero ressuscitar, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero salvar. Não é você querer. Querer todo mundo quer. Você estaria na situação que você está hoje, se fosse da tua vontade? Claro que não. Claro que não. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele continua fazendo milagre. Nós precisamos entender que ainda acontecem milagres no nosso meio. Mas para isso nós só precisamos crer e obedecer. A Bíblia só relata, irmãos, que aquela mulher chorava pela perda do filho e que estava saindo da cidade, como eu já relatei. E o que podemos aprender com isso é que Jesus, Ele teve compaixão. Ele olhou para aquela mulher e sentiu o que aquela mulher sentiu. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós vemos os problemas e não estamos nem aí ligando. E a Bíblia diz, lá no livro de Daniel, que nos últimos tempos a fé de muitos se esfriaria. E tem acontecido isso, irmãos. Tem acontecido isso, nós temos visto coisas terríveis. Não estamos nem aí ligando para a hora do Brasil. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos um entendimento. Então a primeira coisa que Jesus faz é acalmar aquela mãe. Acalmar. Quando você vê alguém com um problema, irmãos, em vez de você ficar churumingando também, acalma a pessoa. Acalma, aquieta a alma dela. Sabe por quê? Você pode observar isso quando Jesus despede os discípulos e diz: ó, vão na frente, que daqui a um bocado eu vou. Os discípulos nem entenderam, irmãos, os discípulos nem se ligaram. Eles saíram e não perguntaram: como é que o senhor vai? Não perguntaram, eles foram. E no meio da onde eles estavam indo, aconteceu uma tempestade. E eles estavam, né, com medo. E aí quando Jesus aparece andando sobre as águas, alguém diz lá, né, eu acredito que foi Pedro, que Pedro era afoito: olha lá um fantasma,
olha lá, ó, fantasma. Não é tu não, João. Olha lá o fantasma. E Jesus disse para eles ficarem calmos. Sou eu. Não temais. A palavra não temais, ela tem 365 vezes na Bíblia. Não temais, ou não temas. E aí Jesus, quando diz isso, Pedro, se é tu mesmo, deixa eu ir até você. Jesus, quando Pedro vai até ele, Jesus, ele olha para a tempestade, afunda, Jesus dá a mão, levanta ele, tira ele da água, acalma ele como? Levando ele para o lugar que para ele era seguro. Talvez você esteja passando por um problema muito grande, uma luta na sua vida, e você está desconfortável, porque você sabe que você está numa posição, num lugar, numa situação inadequada para você. Sabe o que Jesus está fazendo nessa noite? Pegando você e colocando num lugar seguro. Primeiro ele vai colocar você num lugar seguro, porque para Pedro, o mar já não era mais seguro, porque ele afundou. Então Jesus pega Pedro e leva ele para onde? Para o barco, porque lá ele podia botar o pé e sentir. Na água o pé dele afundava, mas no barco o pé dele estava seguro. Então nós precisamos entender que Jesus primeiro acalma Pedro e depois disse: cala-te vento, aquieta-te mar. Sabe por quê? Aquele vento veio da parte do diabo. O problema muitas das vezes que está vindo sobre a nossa vida é da parte do diabo, mas nem tudo é. Então Jesus, ele acalma aquela mulher, ele aquieta o coração dela, porque ele sabia que ela estava sofrendo. O Senhor quer acalmar o teu coração nessa noite, para que você possa ter sabedoria para poder você resolver o teu problema, a tua luta, porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor conserte algo que nós mesmos arrumamos para a nossa vida. Ele está acalmando o teu coração nessa noite, que é para você poder resolver o seu problema. Então a primeira coisa que Jesus faz é acalmar. A partir desse sentimento que nós estamos falando, que é a compaixão, nós vamos desenvolver uma fé sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. Porque quando você tem compaixão, você vê que você pode dar uma palavra de cura para aquela pessoa. Você pode dar uma palavra de libertação para aquela pessoa. Você pode dar uma palavra de libertação para aquela pessoa. Então, a partir desse sentimento, desenvolvemos uma fé inexplicável ao ponto de sentirmos o agir de Deus através de nós. Irmão, não é você que cura ninguém não, irmão. As curas que aconteceram aqui, não foi o pastor, não foi quem orou, não foi quem fez, não, foi Deus, mas através de quem? De nós. Por isso que nós lemos: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então o Senhor deixou aqui para nós fazermos a obra dele, fazermos aquilo que ele deixou para nós fazermos. Eu quero concluir essa mensagem. Existe uma responsabilidade sobre a igreja, existe uma responsabilidade sobre mim e você, porque você já reparou? Qualquer coisa que acontece na igreja, as pessoas correm para o pastor. Se chegou uma pessoa em situação de rua, pega a pessoa e traz a pessoa: pastor, o irmão aqui está com problema. Irmão, você resolva, você tem possibilidade de resolver. Chegou uma pessoa doente, pedindo oração. Irmãos, o Espírito de Deus está sobre você também, porque ele disse aqui, ó: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim. Será que você crê mesmo nele? Porque se você crê nele, você fará coisas iguais, obras iguais, ou até maiores do que ele fez. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos exortando, que existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E se você quer ver os milagres, prodígios, sinais e maravilhas,
é necessário deixarmos de ser céticos. Não é sete não, é céticos. Quem são céticos? Que não creem. Às vezes você não crê nem em você mesmo. Às vezes você não crê nem em você mesmo. Eu não tenho força para isso. Você já disse. Eu não vou resolver. Você já disse. Eu sou fraco. Já disse. Eu sou impotente. Já disse. Você tem que aprender a dizer que você pode todas as coisas. Você precisa de aprender a ouvir o que o Senhor falou para você. Que se você crer, você fará coisas iguais Ele fez. E se você realmente colocar sua vida diante dEle, você fará coisas até maiores. Então nós precisamos entender que o Senhor está trazendo para nós o entendimento. Então Ele disse assim lá em João 11:40, e disse-lhe Jesus: não falei que se creres verás a glória de Deus? Então, irmãos, quantos milagres já aconteceram na tua vida e você mesmo nem acredita nisso? Então o Senhor está trazendo um entendimento para nós hoje. O Senhor está contando comigo e está contando com você, para que nós possamos fazer milagres, prodígios, sinais e maravilhas aqui dentro dessa igreja. Aonde você for, lá no teu trabalho, lá na tua escola, na tua vizinhança, na tua casa, aonde quer que fores, o que você não pode ser, como eu disse no domingo, ser assaltado pelo diabo. Deixar o diabo roubar a sua mente, roubar o seu pensamento. Por isso eu comecei o culto dizendo o quê? Aí eu pedi para botar a mão na cabeça. Está escrito lá, irmãos: leva a minha mente cativa à sua obediência. É isso. Nós precisamos tão somente obedecer ao Senhor, porque o Senhor está nos chamando a atenção. Porque quando nós vemos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, é porque os discípulos, eles não tinham confiança, eles estavam incrédulos. Em quem? Em eles mesmos. Você tem fé em você mesmo? Você, quando vai fazer uma visita, quando você vai conversar com alguém, como que você conversa? Cético? Conversando só para dizer que você é crente? Ou você conversa com convicção para ouvir? Ontem, irmãos, quando nós estávamos para receber essa visita, eu fui na padaria para comprar lá uns itens, né, para poder abrilhantar a mesa. E aí quando eu estava passando, chegou uma pessoa para mim e falou: pastor, eu não sei nem como é que ele já sei como é que ele descobriu. Descobriu que eu sou pastor lá e me chama: pastor, poxa, depois dá para o senhor dar uma passadinha lá na minha loja? Eu ia falar para ele que não ia dar por conta do horário, mas aí eu falei: não, dá sim. E o homem estava aflito, angustiado, amargurado por algo que estava acontecendo na casa dele, muito sério, um relacionamento. E ele é crente, tem pastor, tem diáconos, tem presbítero, porque é numa Assembleia de Deus. Não estou querendo discriminar, mas ele falou para mim: não, eu não tenho a mesma liberdade. Ele nem me conhece direito, eu moro ali há 1 ano. Eu não tenho a mesma liberdade de conversar com o meu pastor como eu estou conversando com o senhor. Mas o que ele viu? É o que eu estou querendo dizer para você. O que as pessoas têm visto em nós? O que nós temos para oferecer? E aí ele começou a falar do problema dele. E eu aconselhei ele naquilo que tinha que aconselhar. Porque era de relacionamento, casamento. Lembra que eu digo aqui? Cuidado com a sua opinião. Eu podia falar para ele: larga essa mulher, cara. Aí o pastor, né, entre aspas, o pastor está dizendo para ele largar. Eu orientei ele no ponto certo que a Bíblia manda orientar. Minha opinião. Que minha opinião? Quando nós somos cristãos, quando nós servimos a um Deus todo-poderoso, nós temos que ser guiados por isso. A nossa resposta tem que ser Bíblia, porque muitas das vezes nós falamos de nossa opinião, o que eu vivo, como eu vivo, e eu vou dar uma resposta errada. Sabe por quê? Somos pessoas diferentes. Em relacionamento sempre vai haver de vez em quando uma divergência. Por quê? São duas cabeças, claro, né? São duas cabeças. Quando eu falo duas cabeças, são duas famílias, irmão.
Um foi criado de um jeito, foi criado do outro. Pode ter 300 anos de casado. Vai ter divergência, irmão. Mas tem que ter, sabe o que, irmão? Equilíbrio. Equilíbrio. Respeito. Tentar respeitar a opinião do outro. E tem coisas que são bem complicadas, né? Porque a pessoa fala e você está falando, e aí começa aquele arranha-gato e pronto, acaba sendo uma discussão. Aí você tenta resolver um problema lá fora e traz um problema para dentro de casa. Então, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado. Com o quê? Com aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor está trazendo um entendimento para nós. Porque isso também é milagre, irmãos. Aí hoje, quando eu cheguei aqui, o dia todo não fui lá na loja do rapaz, não passei mensagem. Quando eu cheguei aqui, a pastora estava conversando com a pastora Carla, e aí eu vim para cá e passei uma mensagem para ele, pedi desculpa por não ter passado mensagem para ele, para saber como é que ele estava. Aí ele falou: pastor, que maravilha, hoje já aconteceu um milagre. Ele que falou, não falei nem nada de milagre, aconteceu um milagre. E o negócio era brabo, irmão, o negócio era feio, cabeludo. E aí ele falou para mim: aconteceu um milagre. Olha, pastor, está uma bênção. Por quê? Naquela conversa de ontem, ele acalmou o coração dele. Você precisa de manter a calma. Tem coisas que acontecem aqui, irmãos, às vezes, com ovelhas que falam coisas para mim, que eu fico assim, né, ó. Mas eu tenho que fazer o quê? Manter a paz, a calma, porque senão eu vou trocar farpas. E eu não posso. A Bíblia diz que os sãos, né, tem que ter sabedoria, tem que ter compaixão, tem que ter amor, tem que ter paciência com aqueles que não são. Não vou nem dizer a palavra que está lá. Mas nós precisamos entender que isso também é milagre, irmãos. Domínio próprio acaba virando um milagre. Por quê? Porque um domínio próprio no volante aí no carro aí, já viu quantos assassinatos estão acontecendo? Briga de trânsito. E você quer brigar com o cara? Deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Deixa Ele te xingar. Deixa Ele te falar besteira para você, falar que tu está errado. Não bateu, né? Cada um segue para o seu lado. Se você puder, ó, dá um beijo. Não dá beijo não, senão vai dar ruim. Desculpa, me perdoa. Pronto. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Que é isso, pastor? Está maluco? Não, não estou maluco não, irmão. Isso é um milagre, sabe de quê? De você saber que você está se controlando, que você está matando o bicho que tem dentro de você, que você está fazendo com que aquele bichinho que tem, sabe? Você sabe que, né? Quando pisa no teu calo, como é que fica, né? Querendo sair para fora. Aí você faz o quê? Pede ao Senhor um milagre na sua vida. Amém? Então que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor Ele possa estar olhando para nós e tendo compaixão de nós como Ele tem, porque o motivo de nós não sermos consumidos, não sermos destruídos, é a compaixão de Deus. Então senão nós vamos ser consumidos mesmo, porque nós erramos muito, fazemos muitas bobagens. Então, irmãos, que o Senhor Ele possa usar você, que você seja um veículo de cura, de libertação, que você seja alguém sendo usado para fazer milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Amanhã eu vou lá naquela loja daquele rapaz lá, para ouvir aquilo que ele disse para mim que foi um milagre. E é bom, irmãos, isso, é muito bom, porque é uma família, irmãos, é uma família. E dentro dessa família nós temos que ver o que? Deus fazendo um milagre. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou colocar aí, pedir para colocar um louvor. E eu quero que você comece a orar pela sua vida. Coloque na tua mente aí aquele problema que você tem, que você quer que Deus faça um milagre para você. Talvez você veja hoje para cá com um problema, com uma luta que você fala: caramba, eu não sei como resolver isso. Deus quer fazer um milagre na tua vida hoje. Feche os seus olhos. Eu tenho um Deus
cuida de mim. Você tem um Deus que cuida de você. Em cada detalhe. Cada detalhe na tua vida, Ele tem como fazer um milagre. Eu tenho um Deus que já fez. Comece a orar. Lembra que eu disse? Se tiveres fé, se creres, verás a glória de Deus. Provoca os céus aí agora. Livra um mundo que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história. Para muita gente você pode até não valer nada, mas Ele te dá valor. Os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Oh, aleluia! Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Oh, aleluia! Eu me sinta especial. Você é especial. Deus está cuidando De mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. faz com que eu me sinta especial. Você é especial. O Senhor está olhando para você nessa noite e está curando você. Receba a cura sobre a tua vida. Receba a cura. O Senhor está fazendo milagres nessa noite. Colocou limite nas águas do mar. Deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar. Aleluia. Pintou de azul. Deus fez tudo para nós. Céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz. Ore pela tua vida. Ore por aquilo que é impossível para você. Deus está cuidando. Aleluia. Nos detalhes. Creia. Crê nisso. Seu amor é sobrenatural. Faz que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Enquanto você está cantando, adorando a Ele, os anjos do Senhor estão cuidando. Amor é sobrenatural. O Espírito de Deus está nesse lugar, está cuidando de Deus você. está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando. Você acredita nisso? Cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode repetir comigo? Pode bater palma então. Aplauda o Senhor então. Olha, a gente entende nesse negócio, né? Repete comigo, faça isso, faça aquilo. Nós não somos mico, nós não somos macaco, nós não somos papagaio. Mas tem coisas que são necessárias. Então, pega esse necessário para você. Repete assim comigo, ó. Eu sou um milagre. Mas fala sério, irmão, para o diabo ficar com medo. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Aplauda o Senhor de novo. Glória a Deus. Você é um milagre, irmão.
Olha, de repente, você hoje já, sabe, ficou com a sua cabecinha perturbada, porque você achou que você é impotente, que você é incompetente, que você não pode, que você... Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se você tem algum problema, essa semana, irmão, final de semana aí, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, coloca o teu joelho, vai orando, pede um milagre na tua vida, porque Deus, Ele é especialista em milagres, amém? Agora diga assim comigo, ó, juntos, vamos lá, juntos, estamos juntos, amém? Estenda suas mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga: amém. Glória a Deus. Vão em paz, Deus abençoe.